Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês um vídeo que vocês pediram muito sobre os nossos queridos Kwamis e o que acontece quando cada um dos 20 Kwamis usa o seu poder sem um portador, dessa vez incluindo até a Leary. Vários deles foram confirmados e alguns a gente imagina bem fácil. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, deixa o like que isso ajuda a trazer outros temas aleatórios assim. Começando com o Tiki, nossa Kwami da criação. Tiki já foi totalmente confirmada e podem acontecer duas coisas quando ela usa seu poder sozinha. Ela pode criar o objeto que quer, só que muito maior do que seria ou precisaria, chegando a ser maior que um planeta como a Terra inteiro. Ou 2, cria o objeto certo, mas isso desencadeia uma onda de outros objetos criados pela mágica das joaninhas, como os prédios e as torres Eifféis que foram criados durante o episódio Deflagração. Plague, o Kwami da destruição, que nem a sua docinho, pode resultar em 2 desastres diferentes. Quando ele se segura um pouco, seu cataclismo causa bem mais destruição do que ele espera, seja com um pequeno toque ou um simples sopro. Já quando usado com força máxima, resulta numa cratera no local do impacto e um efeito oposto ao da Tiki, desencadeia uma onda de destruição por completo em objetos aleatórios, equilibrando o desastre que sua própria docinho causa também em Deflagração. Trix, Kwami da ilusão, teve seu desastre mostrado num momento crítico. Para proteger a Guardiã, Trix criou uma miragem que os deixava invisíveis e fez uma marionete ilusória. Porém, como usou sozinha, além da miragem que queria, também criou outra aleatória em grande escala, como fazendo a Torre Eiffel parecer que tinha tomado todas e ficar balangando de um lado para o outro. Agora, no campo da teoria, o que acontece quando o Waze, Kwami da proteção, usa o casco sozinho? Algo que a gente pode notar através dos Kwamis confirmados é que todos eles sempre conseguem fazer o que eles queriam. Tiki, Plague e Trix conseguiram o que queriam, mas além disso, eles também desencadeiam algum outro efeito colateral, normalmente nocivo às pessoas. O Waze faria o casco quando ele quer, mas isso também poderia criar mais alguns cascos em locais inusitados, como no meio de um prédio, ao redor de uma pessoa, ou poderia até envolver todo o planeta Terra no casco ou até o Sol, nossa estrela vital. Algo que já seria o suficiente para causar a extinção da raça humana, porque com certeza, seja no Sol ou na Terra, ia impedir que o calor do Sol chegasse no planeta e nas pessoas. Íamos brincar de caça ao mamute na Era do Gelo. Pollen, Kwami da submissão ou da ação, como adaptaram recentemente, o que acontece quando ela usa o Ferroada sozinha? O Ferroada não é um poder complexo, só deixa alguém paralisado por uns minutos. Se ela usasse o Ferroada em alguém, isso também aconteceria com outras pessoas aleatórias da cidade ou do mundo. Do nada eles ficariam completamente petrificados, sabe-se lá Deus até quando. Nuru, Kwami da transmissão. O que acontece com o Akuma gerado por ele? Só dá pra imaginar uma coisa. Aleatoriamente, algumas pessoas seriam transformadas em vilãs por estarem negativas com algo e outras virariam heroínas do nada por estarem com emoções mais positivas. O Akuma varia de acordo com isso. Então, poderia criar um herói ou vilão da escolha do Nuru, só que junto viriam mais uma legião de supers do bem e do mal que aleatoriamente receberiam poderes fantásticos. Por fim, dos 7 principais, Duzu, Kwami da emoção. Se ela usasse a Amoxização sozinha, o que viria disso? Bem, claramente seria um zoológico de aberrações, porque Duzu faria o 7 monstros que ela quer, só que também surgiriam muitos outros da forma mais aleatória do universo. Podia surgir um Félix com cabeça de acordeão, um dragão de 567 cabeças cuspidor de facas, uma medusa que ao invés de transformar a pessoa em pedra, transforma em sapatinhos que cantam, e seria algo muito mais perigoso, que jamais pode acontecer sem um Miraculous Ladybug para consertar tudo. E pior, podiam ser criados sem um objeto para conter o Amok e destruir, apenas existiriam sem nenhum tipo de controle. Passando para Mulu, Kwami da multiplicação. Esse ratinho podia causar um efeito além do esperado no que ele quer. Por exemplo, querer dividir alguém em 2, mas aí vir 2 milhões de cópias no lugar. Se não for isso, começar a dividir seres humanos e outros seres vivos descontroladamente. Imagina multiplicar, acertar uma barata e criar 1 bilhão de baratas do tamanho de mosquitos. Isso seria muito assustador. Ou ele criar várias pragas do Egito, tipo muitos sapos, muitos gafanhotos e etc. Stomp, Kwami da determinação. Incrivelmente, o poder desse tourinho seria o menos catastrófico de todos, porque o Resistência funciona com você criando uma proteção somente em você, que teoricamente não impede mais nada e que não cria uma cúpula verde como casco. Mas, visto que o Monarch Bug apresentou uma coisa nova nele, o Resistência podia pegar em pessoas aleatórias com muita força, impedindo que toquem em outros seres humanos, terem as roupas que já vestiram, ou pior, impeça que o oxigênio entre nos seus pulmões de tão resistentes que eles estão. Pode ser bem mais mortal do que parece. Roar, Kwami da exaltação. O que acontece se ele nos solta uma colisão? Bem, o efeito dele seria mais poderoso do que esperado ou necessário. Ao invés de causar uma cratera como a da Purple Tigers, teria um efeito parecido com o estrago do cataclismo do Plague na Monarch, ou até maior ainda, podendo transformar Paris inteira numa enorme cratera. A não ser que o efeito dele fosse controlado. Nesse caso, outras explosões roxas de energia aconteceriam por aí, destruindo prédios, explodindo pessoas e por aí vai. Fluff, Kwami da evolução. O que uma toca de coelho causaria?
Diferente do que muita gente acha, eu não acho que o efeito do toca de coelho do Fluffy seria pior que o segunda chance do Saz usado sozinho, porque eles são poderes que funcionam de forma muito diferente. Fluffy não mexe com o tempo imediatamente, apenas cria portais ou portas entre períodos específicos. Assim, um toca de coelho pela culatra criaria dezenas ou centenas de portais circulares nos céus, ruas e todo lugar, até deixar a cidade parecendo o interior da toca de coelho, conectando períodos e lugares muito perigosos como a superfície do Sol, quando ele se formou 4 bilhões de anos atrás, ou o próprio planeta no período Ardeano, com milhares de graus Celsius de temperatura. Qualquer pessoa que passasse perto dessas tocas morreria na hora, e os perigos além da Via Láctea que Fluffy poderia causar com alienígenas, por exemplo, seriam bem vastos. Long, come da perfeição, o que o dragão elemental nos causaria. Sendo um bichinho elemental de 3 poderes, água, vento e raios, ele poderia causar desastres naturais que já existem desses elementos. Tsunamis, mesmo sem o oceano por perto, tempestades de raios com nuvens que surgiram do nada, ou vendavais fortíssimos como os da Ryokomore, ou tornados mesmo. Long apenas traria 3 desastres naturais que já existem ao mesmo tempo. Saz, come da intuição, já tem seu desastre confirmado. Se ousar ativar a segunda chance para alguma marcação do Miraculous da Cobra de mais de 5 minutos atrás, ele consegue voltar até lá, mas isso vai causar uma incoerência na malha do tempo que faz diferentes períodos, como a época dos dinossauros, os momentos antes da invenção da internet ou dos relógios e afins conviverem entre eles. Vários períodos do passado vão tentar existir naquele presente ao mesmo tempo, porém sem coisas do futuro, apenas o presente e o passado. Kalki, come da teleportação ou migração, também já foi confirmado o funcionamento do viajar sozinho. Kalki usou seu poder muitas vezes sozinha, sempre chegando ao seu destino, mas para cada portal criado por ela, outro surge levando alguém ou alguma estrutura para outro lugar aleatório, tipo jogar na Torre Eiffel no Saara, construções para a Lua ou Star Trek no oceano. Não é tão devastador, porém depende para onde ela vai te mandar. Zig, come da paixão, o que acontece se um Gênesis é usado sem portador. Esse poder cria um objeto específico, objeto esse que pode até ter interações mágicas com outros Miraculous, mas no efeito desastroso, ele poderia causar uma chuva do objeto que a Zig queria criar, parecido com a varinha replicadora de Steven Universo naquele episódio, ou ficar criando coisas demais, ou grandes demais, como aviões, navios, prédios na cabeça das pessoas, e poderia ser muito perigoso. Tupu, come da zombaria. O Tupu é o mais peculiar de todos porque o seu poder foi feito para ser usado em pessoas com superpoderes. Se não tiver nenhum herói ou vilão por perto, o que acontece se ele usar o alvoroço? Podemos chegar à conclusão de que poderes são habilidades. Super habilidades? Sim, mas ainda habilidades. Logo, um alvoroço sem portador podia ter um efeito parecido com os aviãozinhos do reverso, mudando habilidades sociais e cognitivas que as pessoas costumam ser boas. Marinette não saberia costurar, Edio não saberia modelar, Chloe não saberia como ser má, Nadia Shamak não ia conseguir apresentar programa nenhum e etc. Isso aconteceria com várias pessoas, mas cada caso seria muito particular. Oriko, come da pretensão. O que acontece com um sublimação puro? Bem, agora que sabemos as restrições do Oriko, teria um efeito parecido com o do Doro. Pessoas aleatórias ganhariam habilidades e nenhuma imitaria os poderes de Miraculous que já existem, como Talismã, Cataclismo e etc. Então alguém poderia ficar invisível, outro seria capaz de escalar paredes, esse tipo de coisa. Mas, como limite à imaginação, algumas pessoas teriam o azar de ter o poder de aumentar de tamanho de acordo com as suas emoções, ter saliva ácida, transformar oxigênio em fogo para cuspir pela boca, mas não protegendo sua garganta, e isso também seria muito perigoso. Bark, o homem da adoração com seu poder de localizar e pegar. A Bark também tenderia a não causar coisas muito desastrosas, porque o seu poder é bem simples e, de boa, buscar coisas. Objetos aleatórios poderiam começar a surgir na frente de pessoas aleatórias, mas esses objetos podem ser grandes como elevadores, navios, guindastes e etc. Podia ser de boinha, mas também muito crítico para os azarados. Em penúltimo, Daisy, come do júbilo. O presente é bem inofensivo, não é? Não, o Coruja Sombria nos provou o contrário. O efeito desastroso disso seria impedir as pessoas da cidade de viverem, porque ficariam indefinidamente vivendo seu maior sonho bem diante delas, seja andando pra lá e pra cá sem rumo, ou estatalados como Ladybug e Cat Noir ficaram. Só não seria bom. Por fim, Lyric, o homem da liberdade e seu libertação, que não poderia causar um efeito diferente, senão quando os heróis mais poderosos de Nova York ficaram inconsequentes com ações que eram barradas pela sua moralidade. Imagine se todos os presidentes do mundo são afetados pela libertação e decidem começar a Terceira Guerra Mundial. Dependendo sobre quem caísse esse poder, poderia não ser nada demais ou muito cataclísmico para as populações das cidades e dos países. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado de lembrar os desastres confirmados e teorizar quais são os outros, alguns bem previsíveis e outros muito abertos à imaginação. Comentem se vocês acham que tem uma ideia mais criativa para alguns desses ou se discordam. E até o próximo vídeo.